Agora sim, final de jogo aqui no Mineirão, vitória do Cruzeiro, 1-0 para cima do São Paulo, num oferecimento desta marca aqui, Bravo Bet. Mineirão foi palco de um jogo duríssimo, válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um Cruzeiro que vinha bastante motivado de uma vitória exuberante para cima do seu arquirrival no meio de semana, em jogo válido pela Copa do Brasil. É uma pena que este horário de jogo não é o mais... não é o melhor horário de jogo para um clássico dessa envergadura entre Cruzeiro e São Paulo. O torcedor tem dificuldade de acesso por conta do horário, retorno para casa, quase meia-noite já, e ainda muita gente no trânsito. Mas isso não intimidou o torcedor cruzeirense, não, que veio, compareceu, público de 36.882 torcedores para uma renda de R$ 2.175.177 com mais 30 centavos. Uma festa incrível, há que se ressaltar aqui também a boa participação do torcedor do São Paulo, que respeitosamente são duas torcidas bastante parceiras uma da outra, e isso não aconteceu dentro de campo. O que nós vimos de festa na arquibancada, nós vimos de um jogo truncado dentro de campo, em que jogadores de Cruzeiro e de São Paulo entregaram aquilo que tinha de melhor. Muita raça, um jogo muito físico, em que o São Paulo foi, por muitas vezes no primeiro tempo, um pouco melhor do que o Cruzeiro. Na estatística do jogo, nós tivemos 60% de posse de bola para o São Paulo contra 40% do Cruzeiro. E o Mister? O Mister mais uma vez ousou. Tinha muita gente pedindo que ele fizesse algumas alterações, que poupasse alguns jogadores, e isso não aconteceu, a não ser o Christian, que aliás, gente, fez uma falta danada do lado direito do ataque do Cruzeiro. O Christian, que aliás vem sendo uma das grandes figuras, um dos grandes protagonistas desse bom time do Cruzeiro. Entrou o Matheus Henrique, que não entregou um bom resultado no primeiro tempo, sobretudo, deixando aí claro essa opção, muitas vezes, do Mister em insistir com esses 11 jogadores que vem regulando e regulando bem. Primeiro tempo 0-0, vem um segundo tempo em que o comando técnico do Mister nos vestiários fez todo sentido. Cruzeiro voltou mais aguerrido, fazendo valer o seu papel de mandante, e imprimiu um segundo tempo ainda mais veloz, ainda mais disputado. É contra uma retórica do que vinha acontecendo em jogos anteriores, quando chegava o segundo tempo e o time estava bastante cansado. Hoje não, hoje o time lutou e lutou muito até o final, com o mesmo fôlego, a exemplo do que aconteceu no meio de semana no jogo da Copa do Brasil contra o Atlético. O Cruzeiro correu os 90 minutos, isto mostra que o time está bem preparado fisicamente, que o trabalho que tem sido feito nos bastidores do Cruzeiro é exemplo de coisas que a gente não vê no futebol aí nacional. Realmente funciona tudo, funciona o comando técnico, funciona a parte física, a alimentação dos jogadores seguramente em dia, um clima muito positivo no Cruzeiro, e isso nos enche de esperança para a sequência dessa temporada 2025. Valeu pela vitória, um gol numa cobrança de falta do Matheus Pereira, que não é habitual dele fazer gols de falta, mas hoje deu certo. É a sorte que está do lado do Cruzeiro, graças a Deus, e o talento desses jogadores que tem realmente entregado muito dentro de campo. Matheus Pereira, aliás, que fez uma jogada aqui na linha de fundo, mostrando que está jogando fino da bola. Até brincávamos aqui durante a transmissão que parecia que ele tinha tomado banho de óleo, o homem estava escorregadio, ninguém parava o Matheus Pereira, porque realmente ele está querendo muito mostrar futebol. Caio Jorge hoje deveu um pouquinho, foi substituído no intervalo, dando lugar ao Gabigol. E aí volta aquela velha máxima, Gabigol precisa de mais minutagem. Hoje ele teve e talvez não tenha conseguido entregar o futebol que ele esperava.
tem crédito, é um craque, é o xodó da torcida celeste, né? E realmente o torcedor espera ver grandes jogos do Gabigol. Ele, quando veio para o Cruzeiro, talvez ele não esperava ter, né, essa disputa por posição com o Caio Jorge, que hoje é, sem sombra de dúvidas, o melhor atacante do futebol brasileiro e merecidamente foi convocado para a seleção brasileira. Vem agora essa pausa, é tempo de respirar, colocar realmente aquilo que ainda falta ajustar, poucos detalhes, para que o Cruzeiro volte depois dessa parada voando e voando ainda mais. Na volta da parada para esses jogos das eliminatórias da Copa do Mundo, o Cruzeiro vai ter uma parada difícil, que é exatamente o clássico da volta da Copa do Brasil, aqui neste mesmo Mineirão. E não tenho dúvidas que o estádio vai estar lotado, como tem sido também uma retórica do torcedor do Cruzeiro. Lua de mel com o time. Torcedor volta para casa hoje satisfeito, se não com os 90 minutos de domínio, mas por quebrar históricos contra esse time do São Paulo, que é sim, né, um adversário indigesto, e hoje o Cruzeiro fez valer mais uma vez o seu mando de campo, quebrando uma sequência de invencibilidade do time tricolor, e o torcedor, meu amigo, está em êxtase. O time venceu por 1-0, não era aquele placar que muitos apostavam, 3-0, 4-0, goleada. Não fiquem acostumados com isso, não, com goleadas, porque o time do Cruzeiro hoje é um time visado por todos os seus adversários que estudam e estudam muito o Cruzeiro. Então, o que vale são os 3 pontos, vencer por 1-0, 2-0, 3-0, é sempre muito mais importante ganhar com uma diferença grande de gols. Mas o que vale sim, nessa disputa ferrenha do Campeonato Brasileiro, são os 3 pontos, e o Cruzeiro, mais uma vez, brilhantemente fazendo valer o seu papel como mandante nesse jogo difícil contra o time do São Paulo. Há que se destacar a bela participação do Kaique, jogando muito. Esse menino está jogando um futebol de encher os olhos. Na esquerda, nas disputas de bola, está apoiando também o sistema defensivo, como o próprio ataque. Hoje foi, para mim, na opinião aqui de vários companheiros, o melhor em campo, ao lado, por exemplo, de um Vidalba. O que falta tamanho para esse jogador, altura. Cara, esse cara joga muita bola, é um craque de bola. Nós brincávamos aqui também que o Cruzeiro tem delegado, xerife, tem um monte de gente, porque o sistema defensivo do Cruzeiro transmite realmente muita segurança. E na frente, o time realmente regulando e regulando muito bem. Ficamos aqui agora neste intervalo de 12, 13 dias até a retomada deste jogo da volta na Copa do Brasil, acreditando muito que o Cruzeiro vai repetir um grande jogo também diante do seu rival aqui na próxima quinta-feira, dia 11, quando o Cruzeiro retoma então as rédeas da Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro, vale amanhã dar uma secadinha no Flamengo, secar também o Palmeiras, por que não? Faz parte do futebol esta brincadeira sadia da gente realmente torcer contra o nosso adversário, ainda mais porque nós estamos brigando para retomar a ponta da tábua de classificação. Parabéns ao Cruzeiro, parabéns aos jogadores dentro de campo. Se faltou algum detalhe ou outro, tenho certeza que no próximo jogo o Mister vai corrigir essa parada, vai fazer muito bem ao Cruzeiro. Como eu disse hoje, nessa difícil missão de substituir o Arthur Moraes, e na volta tenho certeza que nós vamos poder debater muito dessa sequência positiva que o Cruzeiro vem tendo. Foi dar um passeio, curtir o novo visual no interior, e hoje estou aqui fazendo esse trabalho do comentário pós-jogo. Espero ter atendido a sua expectativa aqui, claro, substituir o maior comunicador da crônica cruzeirense no estado, sem sombra de dúvidas. Não é nenhum tipo de elogio desnecessário, é realmente um cara que merece muito respeito. É muito difícil. Espero ter feito o meu melhor aí, e a gente volta aqui numa próxima jornada, se Deus quiser, sempre no pedacinho que a galera gosta.